E ainda falando de eleições, mas das municipais, nossa entrevista ao vivo de hoje é sobre o início oficial das campanhas eleitorais de 2024. E para falar sobre o assunto, recebemos no estúdio a advogada eleitoralista Lara Barbosa Neves. Seja muito bem-vinda, Lara. Obrigada, Matheus. É um prazer estar aqui novamente na TV Universitária. Agradeço o convite. A gente que agradece. E eu queria iniciar te perguntando qual que é a expectativa, para esse início das campanhas, o que a gente pode esperar daqui para frente? A campanha em Uberlândia tem demonstrado que vai ser bastante disputada, bem acirrada. As pesquisas indicam os três primeiros candidatos praticamente em empate técnico, né? Então, voto a voto conta bastante. Então, a gente pode esperar uma campanha com bastante polêmica, brigas e todo tipo de representação e de discussões para que os candidatos, principalmente a prefeito, ao cargo do administrativo, do executivo da cidade, possa garantir o seu lugar. Uma das principais dúvidas, tanto da população quanto dos candidatos, é o que pode e o que não pode. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, quais são os principais destaques? Bom, esse ano a Justiça Eleitoral ela está bem mais de cima dos candidatos, especialmente com a propaganda na internet e com relação às fake news, né? A gente teve também uma polêmica na cidade sobre a questão dos adesivos nos carros, né? O promotor de justiça deu uma recomendação aos partidos para que fossem retirados na pré-campanha os adesivos dos automóveis. Mas o TRE já soltou um informativo dizendo que não há proibição na legislação eleitoral, isso na pré-campanha, né? Agora, na campanha eleitoral em si, o proprietário de algum veículo que queira demonstrar o seu apoio à campanha do seu candidato, ele pode fazer o adesivo no vidro traseiro do veículo, do carro, desde que seja com aquele adesivo perfurado, a gente chama de see-through, e em alguma parte do carro pode ter outro adesivo, desde que ele não ultrapasse meio metro quadrado. A gente tem também ainda... Estamos sentindo como vai ser esse ano a Justiça Eleitoral, a questão das bandeiras, mas a gente precisa reforçar que elas têm limite de tamanho, elas devem ser colocadas após as 6 horas da manhã, retirada até as 10 horas da noite, e elas não podem ser fincadas ou atrapalhar o passeio público, né? Elas devem ser móveis. E ainda falando em propaganda, como que elas funcionam a partir de agora, tanto na TV quanto presencialmente, questão de bonés, de camisas, de eventos também dos candidatos, como que tudo isso é regulamentado a partir desse momento? Então, a partir de hoje começa a permissão para a propaganda eleitoral. Ontem foi encerrado o prazo de envio dos registros de candidatura pelos partidos. Então, a partir de hoje, o candidato ele já pode fazer propaganda, pedir voto, propriamente dito, falar seu número, falar das suas propostas, de hoje até a véspera do dia da eleição. A campanha, o horário eleitoral, ele só vai começar no dia 30 de agosto e vai até o dia 3 de agosto, né? Bom, esse ano a questão da internet tem algumas restrições e limitações. A gente teve um avanço muito grande de 2 anos para cá do uso da inteligência artificial. Existem algumas vedações nesse sentido, que é a utilização de deepfake, que é a utilização de inteligência artificial para simular uma pessoa falando, ou até como se fosse o próprio candidato. Isso não é permitido pela legislação eleitoral. Toda propaganda ela deve ser informada que quem está produzindo aquela propaganda, né? Somente candidatos, partidos, federações e coligações podem impulsionar o conteúdo na internet. Pessoas físicas não podem impulsionar conteúdo
de propaganda política. As pessoas físicas, né, os cidadãos em geral, eles podem fazer a livre manifestação e apoio do seu candidato, mas não podem impulsionar conteúdo, né? Isso vai ser bastante verificado pela Justiça Eleitoral. Então, só reforçando, né, a propaganda na TV inicia agora no dia 30. No dia 30. E segue até o dia 3 de outubro? 3 de outubro, isso, para o primeiro turno, né? Uhum. E quando a gente fala dos espaços públicos, né, outdoors e tudo mais, também é liberado? Não, existe uma vedação a alguns pleitos da utilização de outdoor, pintura em muro, isso não é permitido mais, né? Em público, o que pode ser feito são os adesivos nos automóveis, desde que haja concordância do proprietário, e as bandeiras. A gente não sabe se esse ano a Justiça Eleitoral vai ter um outro entendimento acerca das bandeiras, que a gente chama de wind banner, né? Agora, outdoor, pintura em muro, nada disso. O que pode? No comitê central do candidato, se ele tiver mais de um, não pode, é só no comitê central, pode ter uma propaganda de até 4 metros quadrados. E, inclusive, existe a vedação de se colocar pequenos apliques de propaganda que simulem, que deem um efeito visual de outdoor. Isso é proibido também pela legislação eleitoral. Agora, você tinha falado da questão das camisetas, bonés, né? A pessoa, o cidadão, ele pode fazer o seu material de divulgação do seu candidato. É terminantemente proibido pela legislação eleitoral qualquer tipo de brinde aos eleitores, né? O candidato, ele pode fazer um material de identificação da sua equipe, desde que ele mantenha registros da confecção daquele material, da distribuição daquele material exclusivamente para o pessoal que vai trabalhar para a sua campanha. E quais são as penalidades para quem não respeita tudo isso? Bom, a gente pode ter, normalmente, através de representações que o Ministério Público dirige junto à Justiça Eleitoral, pode ter multa, pode resultar na suspensão do direito de ser cidadão, de votar, ser votado, né? Dos direitos políticos. E quais dicas, né? A gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Quais dicas você deixa, né, para quem está nos acompanhando, desse passo a passo, né, até a chegada do dia de votação, como a população pode estar se preparando para esse momento? Bom, eu entendo que a gente está num momento muito importante para a nossa democracia e é fundamental que as pessoas votem, que elas busquem saber sobre os seus candidatos e que elas não esqueçam que o momento de fazer a mudança é o momento da eleição, né? Para isso, eu indico muito um site que chama divulgacandecontas.tse.jus.br. É um site do TSE com todos os dados sobre todos os candidatos do país todo. Então, lá você pode verificar todas as informações acerca do candidato, verificar o projeto de governo, verificar quais são as mídias que foram informadas, a prestação de contas que vai sendo feita. Então, lá é um canal para se ter informação acerca dos candidatos, verificar as propostas dos candidatos, se eles se adequam aos seus valores e também fiscalizar. E se houver alguma denúncia a ser feita, tem o site do TSE e também o aplicativo Pardal. Você baixa na loja de aplicativos e você pode fazer uma denúncia anônima por lá. Você tem que colocar o seu nome, mas a denúncia ela vai anônima e aí o Ministério Público decide se vai iniciar a representação ou não. Excelente, Lara. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigada, Matheus. Boa noite.